Por que os primeiros minutos de um filme ou do primeiro episódio de uma série são tão importantes? Até Shakespeare já sabia disso, já se preocupava com isso. E nesse vídeo eu vou lhe explicar a razão. Mas antes, clica aqui embaixo e assina logo o canal. É rapidinho e você vai me ajudar muito se fizer isso, mais do que você imagina. Você sabe que o mundo hoje anda muito veloz, que existe uma oferta gigante de filmes e séries e que qualquer coisa, até mesmo um post no Instagram, tem poucos segundos para fisgar o público e evitar que ele vá embora. Só que essa preocupação, acredite, existe há séculos. Primeiro vamos entender a razão. Os primeiros minutos de um filme ou de um episódio de uma série precisam cumprir 3 tarefas. Primeiro, seduzir o público. Isso tem a ver com o conjunto da obra. A história, a iluminação, o elenco, a direção, a trilha sonora. Por melhor que seja o roteiro, se o filme começa escuro, em silêncio, e assim permanece por muito tempo, as pessoas vão perder o interesse. Uma fotografia bem feita, uma música agradável, uma direção esperta, intrigante, uma boa edição, tudo isso precisa estar presente logo de cara para gerar um clima que vai justamente seduzir o espectador, acolhê-lo. Segundo, ação. Algo precisa acontecer para fisgar a atenção de quem está assistindo. E quanto mais cedo acontecer algo, melhor. Mas isso, claro, não deve ser um acontecimento grátis, desconectado da história. Tem que ter relação com ela, tem que começar a apresentar a trama. Mas e se não dá para começar a história desse jeito? Se for preciso explicar outras coisas antes, enfim, não cabe logo ali, no início, uma cena forte, impactante. O que fazer? Muito simples, basta usar uma técnica que está muito em moda hoje em dia, principalmente nos filmes de ação, que é o seguinte, o flash forward. Você sabe o que é o flashback? É quando o filme apresenta algo que aconteceu no passado daqueles personagens. O flash forward é o contrário. É quando vemos algo que ainda está por acontecer, o futuro. A técnica funciona assim. O filme começa no meio de uma cena de ação. Você não sabe direito o que está acontecendo ou por que está acontecendo, mas não importa. A cena é boa, você está hipnotizado, envolvido. Daí a cena é interrompida e entra a legenda, 1 semana antes ou 2 anos antes. Tenho certeza que você já viu vários filmes que fazem isso. Missão Impossível, por exemplo, é um deles. E aí essa cena impactante vai ser interrompida num momento específico, um corte preciso. Por quê? Porque ela serve também como gancho, ou seja, ela vai parar no momento, por exemplo, em que o protagonista leva um tiro ou quando ele cai numa emboscada e sua morte parece certa. E aí você quer entender como ele chegou até aquele ponto. Isso funciona sempre. O Gambito da Rainha, por exemplo, começa numa cena que só vai ter prosseguimento no futuro. É uma cena em que a protagonista vai disputar uma partida de xadrez importantíssima, decisiva. E antes que ela mova a primeira pedra, a história é interrompida e volta para a infância dela. A gente segue acompanhando a série, mas aquela cena fica na nossa cabeça. Nós queremos saber o que vai acontecer, se ela vai ganhar aquela partida. Ou seja, é um ótimo gancho. Terceiro, a apresentação do conflito. Quanto mais rápido o público entender qual é o objetivo do protagonista e a sua dificuldade para atingir esse objetivo, melhor. A sensação que nós temos quando dizemos esse filme está chato, não acontece nada, o filme está lento, é justamente porque o conflito ainda não foi estabelecido. Ou foi estabelecido, mas o protagonista não parece muito empenhado em conquistá-lo. Recentemente eu vi um exemplo muito bom. Foi no filme Crimes e Pecados, do Woody Allen, de 1989. Se você não viu, não tem problema. Eu explico. Logo numa das primeiras cenas, um marido está conversando com a esposa, ela está fora de cena, está no banheiro, e ele vê uma carta endereçada a ela, escrita pela amante dele. A amante quer contar a verdade à mulher traída. Está cansada daquela relação escondida e quer acabar com o casamento do sujeito. Ele então queima a carta e procura a amante, que se mostra irredutível. Tudo isso que eu disse é justamente a apresentação do conflito principal. E ela foi feita de forma clara, rápida, através da leitura de 2 ou 3 linhas de uma carta interceptada pelo marido.
E foi feito logo no início, bem no início do filme. O público já sabe, então, que aquele homem tem um problema, e um problema que não vai ser fácil de resolver. Difícil não se interessar pelo que vai acontecer a seguir. Isso é um começo de roteiro bem feito. Agora eu vou provar para você que a preocupação do roteirista, ou do dramaturgo, ou do autor, com um bom começo não é novidade. Shakespeare, há séculos, já sabia disso. Sabe o que acontecia se uma peça no século XVI ou XVII demorasse a engrenar? O público jogava tomates podres nos atores e nas atrizes. O público já começava a assistir a peça com os tomates nas mãos. Não dava para vacilar. Isso explica porque Hamlet, a mais famosa peça de todos os tempos, começa com a aparição de um fantasma para o príncipe da Dinamarca, o fantasma de seu próprio pai, que lhe conta que foi assassinado pelo irmão. E em Romeu e Julieta há uma luta de espadas logo no início, assim que a peça começa. E olha que eu estou falando da peça mais romântica de todos os tempos. Shakespeare sabia que tinha apenas poucos minutos para conquistar, para seduzir seu público. E isso não comprometeu em nada a qualidade das suas peças. Pelo contrário, só mostra como ele era um dramaturgo habilidoso. Resumindo, um filme, uma série, uma peça de teatro ou mesmo um livro devem começar com uma promessa. A promessa de que aquilo que você acaba de ver é só uma amostra de tudo que virá depois. De certa forma, é como um trailer dentro do próprio filme. Mas cuidado, se você fez uma promessa, você vai ter que cumpri-la. Não esqueça, o público está com os tomates nas mãos. Obrigado e até a próxima.